Boa tarde a todos. Estamos de volta aqui com o nosso Fala Colunista, esse programa que a gente traz os nossos colunistas para falar um pouco mais sobre os artigos que eles escrevem aqui na revista Interesse Nacional. Hoje, pela primeira vez, a gente está chamando um colunista de outro lugar para falar um pouco sobre uma coluna que ele escreveu no estado de São Paulo. É o Sérgio Moreira Lima, que foi embaixador em Israel e na Palestina entre 2003 e 2007. Hoje ele é presidente do Conselho da Sociedade de Direito Internacional aqui no Brasil. Eu tenho o prazer de receber o embaixador. Boa tarde, Sérgio, como vai? Boa tarde, Felipe. Muito obrigado pelo convite do Irice participar aqui dessa conversa com você e também com os ouvintes do Irice. Muito bom. Então, hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre o conflito de Israel, da Palestina e dos estados em volta, enfim, do conflito ali da região, né, que é a especialidade do Sérgio, que ele viu de perto, foi lá, viveu por ali e tem uma relação muito próxima com aquela região. E um carinho muito grande por aquela região, porque ele estava conversando aqui, já vi que ele tem um carinho enorme pela região, e ele escreveu um texto para concretizar aqui. Ele escreveu um artigo no Estadão no dia 5/7. O artigo é sobre o Estado israelense e os ataques palestinos e a guerra entre esses atores. E aí, Sérgio, eu queria primeiro que você contasse um pouco sobre a sua história lá, como que você foi parar lá como embaixador na região e o que aconteceu lá, que você conta com tanto carinho, que você estava falando aqui comigo durante a gente conversou ontem à noite, conversou hoje agora, e você me fala tão bem do lugar e tão bem sobre os seus momentos lá. Queria que você contasse um pouco da história e um pouco dos seus momentos lá, por favor. Muito obrigado, Felipe. Vai ser um prazer, ouviu, conversar a respeito dessa minha experiência, que na realidade começou. Eu sou diplomata de carreira e aí, tinha sido promovido a embaixador. Trabalhava diretamente com o então ministro das Relações Exteriores, que era o Celso Laffer, e lá pelas tantas ele me convidou a ir ser embaixador em Israel. E foi muito interessante, foi uma surpresa para mim, foi muito interessante, porque o Celso ele é judeu, né? E um líder da comunidade judaica, enfim, uma pessoa, um intelectual dos melhores intelectuais que nós temos aqui no Brasil, né? E foi um grande ministro também das Relações Exteriores. E o interessante disso é que o segundo dele, que era o embaixador Osmar Schoff, que era o secretário-geral, o Osmar Schoff, ele era um líder também da comunidade árabe. Então, algo assim, absolutamente só no Brasil você pode acontecer, você ter um chanceler judeu, né? E um vice-chanceler árabe, né? Um chanceler judeu, líder da comunidade judaica no Brasil, e um chanceler e um vice-chanceler de origem árabe, que também, hoje em dia, é presidente até da Câmara de Comércio Árabe no Brasil. E foi muito interessante, porque a primeira preocupação deles, na ocasião, e com justa razão, foi que eu fosse a São Paulo e então mantivesse o contato tanto com a comunidade judaica como também com a comunidade árabe, né? E eu fui recebido com muito carinho, né? E pelas duas comunidades, e fiquei muito bem impressionado com a amizade, a fraternidade, o respeito mútuo que existe entre as duas comunidades, e como isso faz uma diferença, e é algo que efetivamente nos credencia o Brasil, né? Nos credencia realmente como credencia a nossa diplomacia, credencia
como o que nós somos como povo, né? Um povo acolhedor, um povo, enfim, que busca superar diferenças, né? E promover a concórdia. E foi, efetivamente, esses foram os meus primeiros passos. Naquela ocasião, o Clodoaldo Guenê, embaixador, ele tinha sido meu chefe também na época que eu chefiei o departamento. Ele era o subsecretário e subsecretário econômico. E eu até consultei o Clodoaldo a respeito, disse a ele que tinha sido convidado para ir para lá, e se nós conseguiríamos avançar um acordo de cooperação com um acordo de livre comércio entre o Mercosul e entre o Mercosul e Israel. Então ele me respondeu e falou assim: olha, não há a rigor Nenhum nenhum problema, impedimento. é a prioridade, né? Então não há, isso não é prioritário, né, nesse momento e tal. Mas você, enfim, veja lá, o que você fizer, nós vamos apoiar. E isso foi muito importante, porque logo que eu fui a São Paulo, num contato que eu tive com o pai da Cláudia Costin, que era um empresário, enfim, ligado lá à Fiesp, né? A partir desse contato, eu fiz uma série de outros, no sentido também de sensibilizar a comunidade, a comunidade israelita, né? No sentido de pressionar para que nós pudéssemos ter esse acordo. E isso foi, então, foi um bom começo, né? E o interessante é que eu estou falando de 2003, ou seja, eu estou falando em 2003, logo depois de eu ter sido escolhido, muda o governo. Era o governo do Fernando Henrique Cardoso e o Celso Laffer era o chanceler, e logo depois o Lula é eleito, né, começa um novo governo, enfim, e em fevereiro eu me preparei, então, para assumir a embaixada já no governo do presidente Lula, né? E, enfim, esses contatos foram de grande valia, ainda mais porque também nós estávamos ali com o conflito, a guerra com o Iraque. A segunda guerra com o Iraque estava para eclodir, né? O que aconteceu logo que eu Logo cheguei lá, depois. devo ter chegado lá. E isso, então, naturalmente, eu até nem levei minha família, porque havia uma preocupação de segurança. E naquela época, com o Itamaraty não acreditava que o Itamaraty, a visão do Itamaraty era de que o Saddam Hussein estava muito enfraquecido já por causa das sanções e que, enfim, ele o Não Itamaraty não faria, tinha razão para essa guerra, a rigor. E o fato é que não faria frente. como? Não faria frente, ele não conseguiria entrar em guerra com ninguém porque ele estava muito Exato. enfraquecido e foi mais ou menos o que aconteceu. Os Estados Foi o Unidos que- entrou rapidamente, dominou rapidamente o território e não teve muita resistência, nem tinha como, até porque ele estava saindo de uma guerra contra o Irã que ele tinha perdido. Então, As sanções foram muito longas, né? E ele estava muito enfraquecido. Mas o fato é que se falava também em armamentos, né? Que ele tinha aqueles mísseis e que ele armamentos tinha nucleares e tal, de destruição em massa. né? Destruição em massa, essa coisa toda. Mas, na realidade, nada se provou, né? Mas o fato é que, quando eu fui para lá, havia, inclusive, uma preocupação por parte do adido do Exército com a nossa segurança, né?
e havia um temor, né? E o que nos ajudava muito, eu tinha uma excelente relação com algumas embaixadas também ali importantes, né? Entre elas a Embaixada dos Estados Unidos. E esse contato com o embaixador, que era um intelectual, o embaixador dos Estados Unidos, era um professor, e esse contato foi muito útil para mim, né? E a partir dali nós fomos nos preparando, mas ao mesmo tempo eu tinha uma instrução do Itamaraty para caso efetivamente houvesse a guerra com o Iraque repercutisse através de mísseis, né, que pudessem ser enviados. Tem uma proximidade grande ali. Proximidade, exatamente. Então, aí, nesse caso, e houvesse um risco para a comunidade brasileira, eu tinha também instruções de organizar Evacuar. evacuação por Eilat, né? E, enfim, então, naturalmente, eu não conversei isso com ninguém à época, lá para não criar nenhuma expectativa, mas eu estava me preparando e conhecendo pessoas da comunidade com vistas a essa possibilidade de termos que evacuar ali por Eilat. Da Eilat, no outro extremo, né? No sul, e você sairia dali de ônibus, de carro, né? E as pessoas iriam para lá e você sairia de lá para o Egito, né? Uhum, O Tânia, enfim. uhum. Então, essa era a ideia, era, inclusive, sair para o Egito. Mas, então, a minha missão começa em março de 2003, né? Fevereiro, março de 2003, nessas circunstâncias. Naquela época, além desse conflito iminente, né, que havia com ali o Iraque, né, você tinha também a Intifada. Então, e a Intifada tinha resultado também de uma. Quando o Ariel Sharon, que tinha assumido, né, como primeiro-ministro, ele O fez líder questão israelense. das mesquitas, né, para mostrar ali, marcar uma presença, né, e aquela área ali era toda uma área que tem um simbolismo religioso, né, Muito forte. né, muito forte. E isso acabou acarretando uma reação muito forte por parte dos palestinos e dos árabes, de um modo geral, e nós tivemos, então, a intifada, né? E eu vivi, então, no meu primeiro ano de posto, a intifada. O que significa a intifada? Significa que havia, quase que semanalmente, né, algum tipo de incidente, quer dizer, de alguém que explodia num supermercado, No num bar, no cinema, no bar, restaurante, no restaurante, ônibus. Eu lembro num que os ônibus eram muito complicados, que o transporte exatamente, público sofreu muito. sofreu muito, exatamente. Então, essa situação, ela causava uma grande aflição e uma grande insegurança, não só aos israelenses, como a todo o corpo É, diplomático, né? Que você sentia, quer dizer, você muito ameaçado, né? Eu nem, enfim, eu atrasei até a ida da minha família, da minha mulher, porque o risco era tremendo, eu ficaria extremamente pois é. preocupado com essa situação. Mas o fato Sair à noite era difícil, o convívio se tornou muito complicado na região durante esse tempo. é, mas ao mesmo tempo, quando eu cheguei lá, Felipe, eu aproveitei enfim, fiz uma camaradagem muito grande com a comunidade brasileira e, através dela, inclusive, também com a comunidade de artistas, de pessoas assim que estavam lá. E muitos haviam saído de Israel com temor desse conflito no Iraque, né? E a intifada também, né? Muitos haviam saído. E o fato é que eu acabava reunindo ali na embaixada, né,
grupos culturais, né, músicos e tudo mais, e aquilo acabou me criando um primeiro espaço em Israel, porque acabava sendo noticiado que, embora nesse clima de insegurança, né, nós estávamos realizando projetos de natureza cultural ali com a comunidade, eram pequenos projetos, mas nada assim de grandes aglomerações. Mas aquilo foi o início para começar a gerar uma certa empatia, né, com o esforço que estava sendo feito, né, ali por parte da Embaixada do Brasil. E, por outro lado, isso me abriu também muitas portas, isso facilitou o meu contato com muita gente. Mas começamos com com um projeto claro à frente, né? Por quê? Porque a relação com Israel, né, era uma relação importante para o Brasil, da perspectiva também do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Israel é um país que, ao longo da sua história, como eu rapidamente assinalei no artigo do Estadão, né? Uhum. É um país que chamou a atenção do mundo com relação à sua capacidade, ao seu compromisso de ir buscando soluções para o desenvolvimento, né? Então, em primeiro lugar, a questão da agricultura, como você tinha Fazer agricultura no deserto, até agora, só eles. exatamente no deserto, e isso gerava muita expectativa com relação, por exemplo, ao Nordeste brasileiro, ao semiárido. Uhum. Então, havia muita expectativa. E, de fato, a cooperação com Israel contribuiu para a produção agrícola, né, em Petrolina, né, ali aquela área, esse Sim, sim. projeto, e também a própria produção de vinho, né? Não foi só com Israel, mas ainda hoje, se você for lá, Você tem parcerias com Israel para ter você produção de vinho nessas áreas. com empresas israelenses que estão estabelecidas Sim, ali. Então, essa exatamente. parceria com Israel, essa parceria científica e tecnológica, ela é uma parceria útil para o desenvolvimento brasileiro. Parceria com essas empresas, né, de tecnologia, tanto na parte da agricultura, mas na época que eu estava lá, a nossa preocupação era também estava associada também à questão da aviônica, né? Porque Uhum. Israel estava fazendo, quer dizer, tanto o Brasil quanto Israel estavam investindo, né, Em em aviação. aviônica. E a parceria entre os dois foi muito útil, né? Foi desenvolvida também ali naquele período. Foi muito útil e a partir dali, né, havia também uma preocupação nossa, porque o Brasil ia sediar os Jogos Pan-Americanos. Então, esses Jogos Pan-Americanos implicaria num esforço de você ter uma central ali de comando e controle, você ter todo um sistema para você não correr riscos de terrorismo, né? Naquela época era o terrorismo, né? E isso tudo, a parceria com Israel foi uma parceria que nos ajudou, então, no esforço para organizar os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, nós criarmos centros de comando e controle, né, que nos permitiram uma realização desses jogos com total segurança. E, e isso era importante, inclusive, tendo as características, as peculiaridades do Rio de Janeiro, as comunidades, né, Toda a questão da segurança. a segurança, E, né, exatamente. E, então, o resultado foi tão auspicioso, né, que essa semente, em relação aos Jogos Pan-Americanos, ela acabou sendo útil com a criação desse
comando e controle, ela acabou sendo útil também para os Jogos Olímpicos, né, que Uhum. acabaram dando anos depois, né? E depois disso também eu estive, inclusive, conversando na época, a governadora, que era a Rosinha Garotinho, né? Ela teve lá Sim. em e contribuímos também para esse esforço, preparação. Esses centros de comando e controle acabaram servindo para também a As preparação Olimpíadas do Rio e para uma evolução para a Copa do Mundo e para a Copa do Mundo, para a evolução desse ambiente mundial que teve no Rio mundial. de Janeiro durante Hoje, os anos. E você até hoje tem, janeiro, né? É um grande centro de encontro mundial. é, Eu queria saber, na verdade, nessa história, nesse momento, lá em Israel, como que foi esse momento de Israel, da Intifada e do, do, da, como que Gaza estava naquele momento? A gente sabe que Gaza foi controlado por Israel até 2007, quando eles saem de Israel, quando eles saem de Gaza, quando o exército israelense sai de Gaza e passa a ter uma ideia de que Gaza é dos palestinos e passa a ter eleições. Você tem todo um processo. E eu queria saber como é que foi lá ver esse processo de desmilitarização de Gaza é, pelos israelenses nesse momento, que foi quando terminou a intifada. Essa é. intifada termina com a saída do exército de Israel de Gaza. Aí eu queria que você só desse esse pequeno, contasse essa partezinha da história, que eu acho sensacional, para a gente É. poder vir pro agora e falar um pouco do seu artigo, por favor. Não, essa questão de Gaza, né, aconteceu algo até inesperado. Eu fiz uma boa camaradagem com o Shimon Peres. Eu ia muito lá, o Shimon Peres gostava muito do Brasil e dos brasileiros, e então esse contato com ele foi muito útil à minha missão. Isso me fez privar com ele, e no contato com inclusive no aniversário dele, em conversas que eu pude testemunhar dele com o Ariel Sharon, né? Porque o Ariel Sharon ele era líder do Likud, né? Uhum. E o Likud tem historicamente um plano, um compromisso com o grande Israel, quer dizer, com a expansão territorial de Israel, o Likud, né? E até hoje em dia você tem em Israel até partidos políticos, né, formados por colonos, né, que defendem inteiramente esses assentamentos que são, da perspectiva do direito internacional, não são legais. Né? Então, evacuar, né, retirar ali os colonos que havia ao norte da faixa de Gaza, né, seria um passo importante. Além do mais, porque, segundo as conversas que eu ouvi do Ariel Sharon com o Shimon Peres sempre observava que Gaza não era parte do Israel bíblico, tá entendendo? Então, a rigor, não estava necessariamente dentro do grande Israel, né? Enfim, o fato é que essa influência de Shimon Peres junto a Ariel Sharon, né, foi levando, e eu acho que um certo sentido histórico por parte do próprio Ariel Sharon, né, é, foi levando para que ele, no fundo, começasse a fazer planos para a criação de um partido, né, junto com Shimon Peres, a Tzipi Livni, e acabaram, né, nesse processo, né, fundando o Kadima,
né? E que é um partido de centro. E esse partido de centro, e quem assume, acaba assumindo o Likud, foi o Netanyahu. Tá aí, Exatamente. Ele e o, sai, funda um partido de centro, sai sai de Gaza, né? Tira os colonos, tira o exército e funda esse partido. E o Netanyahu assume o Likud. exatamente. Então, esse processo foi um processo que gerou, primeiro, uma expectativa muito positiva, porque era a primeira vez que você estava efetivamente evacuando um território, você estava esvaziando, ou seja, você estava cumprindo as resoluções das Nações Unidas. Israel estava cumprindo, e com isso estava fazendo a coisa de acordo com o direito. E essa expectativa fortaleceu muito o processo de paz. Mas na realidade, o Ariel Sharon, que era um general muito duro, né? Uma pessoa assim muito firme, né? Em posições, ele não era propriamente um diplomata, né? Então ele Não, ele adotou, era militar. um militar. Ele não era diplomata, Não ele era militar. Exatamente. Então, ele adotou uma atitude unilateral em relação a esse processo. Aquilo que poderia ter sido um processo negociado com o Mahmoud Abbas, né, que era o primeiro-ministro lá naquela ocasião, né, da Palestina, né, ele não fez isso, né? Ele acabou retirando os colonos de Gaza, né? E retirou todos eles de Gaza, né? Todos, E 100%. mais como né, alguém criou essa expressão que realmente é muito boa para refletir. E ele jogou a chave, então, depois trancou a porta e jogou Trocou. para o outro lado, ao invés de haver aquela entrega, né? Isso. Haver a inclusão de Gaza no mundo, né? Isso, Exatamente. Né? E aquilo com um gesto e que teria um impacto absolutamente enorme, né? Do ponto e de com vista isso da a gente dimensão sabe a moral. história, e com isso a gente sabe a história. Houve um processo democrático em Gaza em que o Hamas ganhou boa parte das cadeiras e, Exato. ao longo do tempo, foi dominando o Estado, a faixa de Gaza, militarmente, e culminamos no que a gente viu há um ano atrás, um ano e meio atrás, um dia terrível que nos trouxe ao que estamos aqui hoje. Mas, por favor. Exatamente. Porque o que acontece também é o seguinte: o que aconteceu, esse ataque do Hamas, que desencadeou todo esse processo de violência, é algo realmente que não tem justificativa, né? Agora, o fato é que havia também o processo de paz, né, que era histórico, né? Ele perdeu o impulso. A verdade né, de lá para cá, quer dizer, quando eu estava ainda em Israel, havia ainda uma expectativa, essa coisa toda. Mas depois, com o passar do tempo, e isso foi perdendo impulso. Perdendo impulso, inclusive, porque você sabe que você tem dois grandes partidos tradicionais lá em Israel, que era o Likud, tradicional, né? E o O Partido Likud, que Trabalhista. era de direita, e o Partido Trabalhista, que é um partido de esquerda. E esse partido, Israel era muito voltada, né? O Partido Trabalhista, a vida inteira, tinha muito prestígio em Israel, né? E o Shimon, Inclusive, Israel, no início, teve um apoio muito forte da União Soviética, e esse partido tinha algumas relações muito fortes com a Rússia. é, Com a União Soviética, enfim, com o bloco soviético, né? o Shimon Peres era um líder tradicional do Partido Trabalhista, era uma pessoa Uhum. de grande respeitabilidade, havia sido ministro da Defesa e ele era muito respeitado exatamente
por causa das soluções tecnológicas, soluções científicas, entende? Ele era um homem muito interessado na ciência, né? Enfim, na nanotecnologia, isso tudo. Né? E, então, infelizmente, o fato do Hamas ter conseguido o controle, né? Porque você tinha o Hamas em Gaza e na Cisjordânia você tinha o Fatah, O Fatah. que é partido do Arafat, né? Uhum. E o Que se Hamas transforma na autoridade palestina, depois de o um tempo. Fatah transforma na autoridade, quer dizer, todos ali representando todos os palestinos. Mas o Hamas sempre teve uma Não, o atitude mais Hamas separado, sempre teve uma atitude separada, inclusive, não só do separada. Fatah, como da autoridade palestina. Ele não E observa esses, até hoje, não observa essas instituições como instituições representativas dos palestinos. né, e que prejudicou, inclusive, É. o sucesso do Arafat, porque o Hamas tinha uma atitude radical de não aceitação de Israel. Né? E essa atitude do Hamas, ela sempre foi uma pedra no sapato, ela sempre dificultou, né, esse processo de paz. Né? Como também os radicais do lado de Israel, né, ali os Sim, colonos, né, que há defendiam. uma tentativa, como você mesmo colocou. Há uma parte do Estado de Israel que pensa no Israel grande, no Israel expansionista, que não pensa numa resolução de dois estados. Não estamos aqui pensando que só há pacifistas de um dos lados e só há pacifistas do outro lado. Estamos Né? aqui porque temos os dois lados temos pessoas que querem o expansionismo e a inexistência do outro. Entendeu? Exato. Agora, como eu digo aqui no meu artigo, né, a grande questão é que o não reconhecimento da soberania palestina, né, a ocupação permanente, ela gera uma frustração existencial. Da mesma maneira que quando Israel vai e inicia o processo de colonização na Palestina, Israel tinha aquela expectativa de ter o seu lar, né, de ter o seu país, de ter né, os palestinos que também já estão lá, né, enfim, há muitos Há muitos anos, milênios, exatamente, centenas de anos. né? Então, também eles também sempre foram nômades, né? Mas Uhum. eles também queriam ter ali o seu que Espaço ter no mundo. espaço. E como houve em 47, se recorda, como houve em 47 a famosa decisão da Assembleia, porque isso é importante frisar, né? O movimento judaico contribuiu, né? O movimento sionista, Herzl, né? E contribuíram para você efetivamente ter um Estado palestino, mas você também teve um processo dentro do multilateralismo que foi importantíssimo para a legitimação desse Estado, né? Que foi a É. decisão 47 das Nações Unidas, que divide, né? Depois de Com muitos. voto de Minerva do Brasil, Sob a presidência do Oswaldo Aranha, né? do Que Oswaldo era Aranha. do Brasil. Oswaldo Aranha ali tem ele, como presidente, ele conseguiu efetivamente estabelecer os consensos que levaram a uma decisão histórica da ONU Exato. e a divisão em dois estados, um árabe e outro israelense, né? Um palestino e Um outro israelense. palestino e outro israelense. É. Então, do lado de Israel, o Israel, em 48, rapidamente proclamou o seu Estado na parte que lhe cabia. Uhum. Agora, os árabes, insatisfeitos com essa decisão, acabaram iniciando um processo, um ciclo de guerras. E essas guerras que acabaram criando uma animosidade
que foi prejudicial. E o E que processo. teve muitas guerras nesse meio do caminho. Não é, essa É, aqui não é a primeira, é, nem a segunda, nem a terceira. é, Tivemos guerras na década de 40, na década de 60, na década de 70. Então, temos guerras de ataque direto e de tentativa de supressão total durante todo esse processo, né? é. Então, e o mais interessante disso tudo é que essa região é uma região em que você é uma região ali que é muito rica em petróleo, né? Não necessariamente Israel, mas você tem você tem ali os países árabes, né? Ali todos que são muito ricos. Então, toda aquela região, além da sua história, da sua importância bíblica e tudo mais, ela se tornou também geopoliticamente um centro nervoso, né, que tinha condições de afetar a política internacional. Né? E isso exatamente porque o petróleo era importantíssimo. Né, você não podia interromper fluxos de petróleo, nem criar problemas ali nas áreas em que você tinha essa e quando em 70, não sei se você se recorda, em 74, você começou com o processo de nacionalização da produção de petróleo, o que gerou a primeira crise do petróleo, né? E o Brasil até produzia muito pouco naquela época, era muito dependente, né? E sofreu muito. Mas, enfim, esse processo só para dizer que aquela área é uma área estratégica, uma área de grande importância geopolítica por causa dessas riquezas minerais, né, que ela tem, que são essenciais para a energia que move o mundo. Né? E ainda nesse período em que eu estive lá como embaixador, né, essa era a situação. Né? A situação, aquela região toda era de uma grande importância estratégica. Né? Estratégica no mundo. No mundo, né? Num certo sentido, agora, isso ainda continua sendo, né? Isso continua sendo de maneira até um pouco surpreendente, mas porque você tem o que significa, né? Se você a manutenção da violência nessa região significa a falência de uma ordem baseada em regras, em normas, baseada no direito. Você está entendendo? Então, a falência, ainda mais num caso de um país como o Brasil, né? Que é um Brasil que negociou todas as suas fronteiras com base no direito internacional, né? Às vezes tendo que aceitar, com base na arbitragem, né, decisões que não eram aquelas que nós queríamos. Mas o Brasil né, se comprometeu ali, e aquilo foi muito importante, porque a nossa fronteira é um verdadeiro monumento de paz, né? É um monumento ao direito, um monumento à diplomacia. Né? E você vê que até hoje nós não temos conflitos entre estados na América do Sul. Na Né? América do Sul. Poucos, Deve. né? A gente teve ali um conflito entre Bolívia, Peru e Chile, mas fora esse conflito, e a separação da Gran Colômbia. E aí, fora isso, realmente a América do Sul tem pouquíssimo conflito entre estados. O conflito normalmente é intra-estado, né? É dentro do próprio estado. Você não tem, na realidade, conflitos nas fronteiras brasileiras. Então, as fronteiras brasileiras, Uhum. é, São bem elas definidas. elas são o Pacta Sunt Servanda, e elas foram definidas sem coação das partes, elas foram definidas efetivamente com base nos dados disponíveis, tá entendendo? Então ninguém questiona a legalidade da delimitação, da onde estão os marcos de fronteira, né? Mas E assim, eu queria realmente voltar lá para Israel,
e aí eu queria que você me dissesse um pouco, me falasse um pouco, você já está falando, mas eu queria que você se aprofundasse mais na frase que você nos coloca no seu texto, que é: o Estado palestino é o antídoto para a violência na região. E aí eu queria que você colocasse um pouco isso, me falasse É, por que seria e como que eu monto essa paz, como que eu monto esse Estado, visto que você tem é, hoje forças expansionistas de um lado, que é Israel, e forças expansionistas ou negacionistas do Estado de Israel do outro. Então, eu queria que você me contasse, primeiro, por que o Estado palestino é esse antídoto, né? E, segundo, como que a gente chega lá? Como que a gente forma esse Estado? porque o que acontece é o princípio da autodeterminação, né? Você imagina, né, o processo de independência dos países aqui da América do Sul, né? E você acabou tendo, né, as comunidades ali, os diferentes povos, né? Eles tinham aqueles anseios, da mesma maneira como os israelenses ali, eles tinham os judeus que foram para lá, eles tinham aqueles anseios, eles queriam realmente ter a sua terra, ainda mais depois do sofrimento deles na Segunda Guerra Quatro Mundial. mil anos, não, não só da Segunda Guerra Mundial, mas são milhares de anos sem terra, né? Então, essa expectativa, né, da soberania, ela é uma expectativa muito importante. Você veja, por exemplo, num determinado momento da Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, houve uma conversa entre o Churchill e o Roosevelt, né? E isso você vê a importância de você ter líderes preparados, né? E o Churchill, ele, em razão da decadência do Reino Unido, né? Enfim, o Reino Unido ainda queria manter as suas colônias, tá entendendo? Era um trauma você abrir mão das colônias. Então, aquilo tinha um impacto na economia britânica tremenda, na vida, no bem-estar, né? Maior parte do povo, né, do Reino Unido estava na Ásia. Exatamente. Você tinha problemas enormes. E aí há essa conversa entre o Churchill e o Roosevelt, né? E o Roosevelt diz: olha, lamento muito, mas é, acabou. Não, né? A gente, né, não tem como, é anti-histórico. Nós temos que partir. É duro, eu sei que é duro para você, mas nós temos que enfrentar a realidade. Né? E fechou questão. Né? E vai ser a descolonização. Então, essa decisão, esse contato entre os dois, né, mostra bem a dimensão moral daquela liderança americana. Né? Então, você pode até estabelecer hoje comparações aí, mas você vê a dimensão moral do Roosevelt, como é importante você ter um líder, né, que tenha essa dimensão moral. Agora, não é só porque havia também, né, por parte dos outros países, né, toda uma expectativa de que assim fosse. Né? Você, por exemplo, né, você veja, por exemplo, a escravidão no Brasil. Quando o Brasil se torna independente, em 1822, os negros queriam a independência. E o próprio José Bonifácio, né, que eram escravos, né, eles queriam a independência e era natural. O José Bonifácio e muitos outros eram a favor ali da independência, né, porque aquilo parecia um contrassenso, né? Você fazer independência e excluir, manter a escravidão, era uma coisa absurda. E foi o que foi feito. Você está entendendo? Foi o que foi feito. Durante 66 anos. E contra, enfim, líderes como o Zé Bonifácio. Mas não era fácil você abrir mão, tá entendendo? Você tinha não,
ali, enfim, mas você tinha problemas morais, porque aquilo era considerado, né? O escravo era considerado um bem, né? Uma coisa que você troca, fungível, né? Você vende, tal, compra. E então eles queriam receber de volta aquilo que haviam investido, né, nesse processo. Mas, enfim, então a autodeterminação é algo natural nos povos, né? E você tem que reconhecer isso, né? Reconhecer a cultura, as expectativas religiosas, não? O período em que aqueles povos viveram naquela área, então, naquela região, desenvolvendo ali famílias e tal. Então, isso é natural que você reconheça essa autodeterminação. E ela está na Carta das Nações Unidas. Então, você passar, você vê, gerações e gerações que estão sendo privadas do reconhecimento da autodeterminação, né, da soberania, no caso da Palestina, né, é algo realmente Lamentável, anti-histórico né? e Muito imoral até, né? isso. Né? Também Mas, enfim, então o que acontece? Essa é por isso que eu digo que, na medida em que quando você tiver a solução da ocupação, você tem também a solução da paz, né? Da paz, que você acaba com a causa que motiva, é, que motiva esse conflito, né, ao longo de tantas gerações, durante tantos anos, né? E eu acho que eu vou ter que mudar aqui. Tem um sol. Muda um pouquinho, Vou mudar aqui. não tem problema. Mas aí, bom, Você está me vendo bem? Agora eu acho que eu estou me tô vendo. te vendo bem. Agora, voltando, no caso, eu queria fazer uma pergunta, tá? Que tem a ver com isso, tem a ver com essa autodeterminação, não só palestina, como uma autodeterminação israelense. E, novamente, trazendo o seu texto que a gente leu aqui, que eu li no Estadão e tal, é, você fala que Israel está chegando a um ponto de hegemonia militar na região, certo? E Certo. não é novidade, efetivamente, o que a gente observou no conflito Irã-Israel foi um completo domínio aéreo de todo o entorno israelense, não só de todo o entorno israelense, como de dentro do território de uma das duas maiores potências da região, potências militares da região, que é o Irã. E, com isso, o que eu queria trazer aqui é uma pergunta que é: dado que o Israel hoje tem essa hegemonia, ou está alcançando essa hegemonia, ou a gente espera que alcance essa hegemonia, me parece que só Israel é capaz de provocar a própria paz, certo? E tendo em vista que a criação do Estado palestino é o cornerstone, né, é a pedra central da paz na região, como que a democracia israelense pode construir essa paz? Como que você conhece muito bem a democracia israelense, você morou lá, você é um especialista nessa área, e essa é uma pergunta que fica na minha cabeça. Como que Israel pode conseguir construir essa paz? Como Israel pode tentar construir um Estado palestino? Como que e se a gente está perto disso ou não? Como que a democracia israelense pode se desenvolver para isso ou não? Então, como que a gente pode ver o sistema democrático israelense se organizando a partir desse momento de conflito que a gente está vivendo agora e que a gente espera que não continue, né, para frente? É. Bom, você tem realmente essa pergunta que você faz, é uma pergunta muito importante. Difícil. Isso, ela passa, no fundo, pela resposta a uma série de questões.
A democracia em Israel é uma democracia peculiar, por causa disso que nós estamos falando, quer dizer, desses desafios militares que, ao longo da história de Israel, foram sendo colocados para o Estado, né? E então a democracia ela é uma democracia, mas ela é uma democracia que faz concessões à inteligência, à segurança, tá entendendo? E agora a democracia ela pressupõe a existência de partidos políticos que tenham um compromisso com ela, né? E o que você percebe ao longo por exemplo, a questão do trabalhista, nós estamos falando sobre o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista ele praticamente desapareceu, né, do cenário político israelense. E foi uma pena que isso acontecesse, porque era um partido histórico e um partido comprometido com o processo de paz. Então, o que você viu da época que eu saí de Israel, em 2007, até hoje, foi um certo enfraquecimento do centro e da esquerda e um fortalecimento dos partidos de extrema-direita, né? Partidos que estão ligados aos assentamentos, à ocupação, A à ideia do Estado de Israel expansionista, é, do grande Estado. e há o expansionismo, né? Então, o grande Estado, quer dizer, eles se identificam historicamente, eles se identificam na sua cultura, na leitura que eles fazem da religião, eles se identificam com esse processo. Então, você passa a ter uma questão política que tem que ser resolvida pelo próprio povo de Israel, quer dizer, que tem que ser resolvida ali dentro do próprio Knesset, né? É, Agora, um outro aspecto também muito importante tem a ver com o sistema que é um sistema essencial nas democracias, são os freios e contrapesos, né? É um sistema de checks and balances, porque o executivo em Israel, o poder executivo, se confunde com o legislativo, entende? No Knesset. Então, na realidade, o papel, isso aumenta muito a importância do papel da Suprema Corte. A Suprema Corte de Israel tem um papel fundamental. E é por isso que muito preocupou e gerou essas manifestações todas aí que você se lembra, quando Netanyahu iniciou uma campanha para cercear os poderes da Suprema Corte, né? E isso gerou uma reação muito grande, até uma reação social e tal, política, né? Mas como os partidos, diante desse domínio da extrema-direita, né, você enfim, as questões estão aí ainda né? Você tem os desafios não foram inteiramente superados, né? E isso gera gera uma série de certezas, de dúvidas, enfim, que também internamente Israel saberá, espero, né, definir, debater e alcançar ali o melhor consenso, né, para o futuro e o futuro. Agora, se para ser um futuro de paz, porque você veja bem, quando eu digo ali que Israel está atingindo uma posição que lhe permite uma certa supremacia, né? Eu estou falando também em razão do apoio que Israel teve por parte dos Estados Unidos, né? E não só, mas sobretudo dos Estados Unidos. E esse apoio nesse nível, né? Era um nível que eu não me recordo, entende? Historicamente, de ter visto, né? Enfim, você ter esse tipo de envolvimento militar e de inteligência americana, né? Enfim, então isso compõe esse processo de supremacia, né? Agora, o fato é que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que passaram a ser
também sempre foram, né? Mas eu acho que agora ainda mais um player importante em todo esse processo e ele tem interesses grandes hoje em dia, né? Em relação à Arábia Saudita, né? Em relação ali Ao a Catar, exatamente aos porque Emirados Árabes Unidos, enfim, à Península Arábica no todo. exatamente, você passou a ter um desenvolvimento daquela região, um desenvolvimento dos povos árabes, né? Que esse desenvolvimento atraiu muitos interesses, né? De todos os países, inclusive dos Estados Unidos, e interesses econômicos, né? E então, quando você tem essa questão dos acordos de Abraão, né? Que foram negociados durante a primeira administração do Trump, aquilo já era um sinal das mudanças que estavam ocorrendo no Oriente Médio, né? Mudanças importantes que já estavam ocorrendo no Oriente Médio e uma aceitação de árabes, especialmente da Arábia Saudita, que religiosamente, enfim, tem uma ascendência sobre todos os demais países árabes, né? Uma disposição, né, de participar também, aparentemente, desse processo. Então, o objetivo, eu imagino, dos Estados Unidos, né, é efetivamente você ter, sobretudo, quer dizer, da gestão Trump, né, do governo Trump, é você levar esse processo às últimas consequências e você ter esses acordos de Abraão fortalecidos, sobretudo com o envolvimento da Arábia Saudita, né? Agora, a Arábia Saudita, por sua vez, já também deixou claro que, porque é um problema da rua saudita, né? Da rua Uhum. árabe, e Isso. sem o reconhecimento da Palestina não haverá acordo, né? Então, é uma questão complexa, mas é por isso que hoje Israel, que é um país que, desde que eu estava lá, se fortaleceu economicamente, né? Israel hoje é uma potência realmente admirável, né? Do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico, seu desenvolvimento tecnológico, seu desenvolvimento militar, né? E isso, então, ou seja, está numa posição moral que realmente você tem que mostrar os seus princípios, os seus valores. E esses princípios e valores devem ser aqueles princípios e valores dos fundadores de Israel, né? Os princípios e valores dos fundadores de Israel, enfim, de pessoas morais, né? De um Shimon Peres, de um Isaac De Rabin, grandes né? líderes do passado e Líderes do do presente Estado, recente. de grandes líderes que eram grandes líderes morais. E eles só alcançaram essa posição de respeitabilidade, de apoio dentro das suas comunidades, porque eles eram grandes líderes morais. E você, a democracia e a democracia israelense, assim como as democracias, de modo geral, elas, para existirem, elas precisam desses valores morais. Você não consegue a permanência de uma democracia sem o respeito a determinados valores, né? Valores enfim, da honestidade, da verdade, da temperança, né? Esses são valores fundamentais. Se você não cria apoios verdadeiros, entende? Se Sem você ter essas questões, sem você ter esses engana, valores. se você não é Você não gera para frente, pro futuro, para o a futuro. confiança da sociedade para se manter democrática. Exatamente. Então, na realidade, o que nós estamos dizendo, isso não é só em Israel, mas eu acho que isso se aplica a todos, né? É. A todos.
né? Você precisa, efetivamente, desses valores e desses princípios, porque eles é que são a garantia do futuro e a garantia da democracia. Perfeito. Sérgio, eu vou te agradecer muito. Nosso tempo acabou, mas eu queria te receber aqui várias outras vezes. Queria que você fosse nosso colunista aqui no Interesse Nacional, mais do que só no Estadão. Eu sei que nós não somos nenhum Estadão, mas Você a sabe gente que pode. você sabe que eu tenho a satisfação, a honra, inclusive, de ter sido convidado pelo Rubens Barbosa para participar do Conselho do Iris. Até hoje eu sou Pô, também conselheiro do Iris e até contribuí uma ocasião com alguns artigos. artigos e farei isso sempre que o Por Rubens. favor, fica o convite. Vou falar para o Daniel, para o nosso editor, entrar em contato com você para você escrever aqui para a gente, que a gente ficaria orgulhoso de ter você, ministro da República, aqui com a gente para contribuir para os nossos pensamentos. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, ministro. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. Aí é um prazer também estar conversando com você.